mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o que, irmãos? Trabalhadores. Então, irmãos, essa semana nós vamos falar sobre o olhar do Senhor, amém? O olhar de Jesus para com a humanidade, a perspectiva de Jesus, né? É uma luz para a vida dos homens, né? E esse olhar, ele é compassivo, ele nos ensina a enxergar, né, além das aparências. Nós somos enganados muitas vezes. Nós julgamos muito produto pela embalagem, né? Algumas pessoas falam assim que é dos pequenos frascos que vêm as excelentes fragrâncias, né? Mas existe também um ditado que diz que é dos pequenos frascos que estão os venenos mais perigosos, não é assim? Então ela é um tiro no pé, né? Você nunca sabe, porque o Senhor, ele é um Deus que ele conhece todas as coisas, conhece o nosso coração, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele vê além daquilo que nós vemos, né? Então muitas das vezes na ânsia de criar um julgamento, as pessoas não avaliam alguns fatores, e Jesus, ele traz para nós um olhar. Ele viu a multidão e ele se compadeceu da multidão. Acredite no que eu vou falar, aquela multidão não estava ali porque amava Jesus, né? Então aqui tem uma lição para a minha vida como pastor. As pessoas não vêm muitas das vezes ao culto por causa de pastor nenhum, acredite no que eu estou falando. Elas vêm para ouvir uma palavra, elas vêm para ouvir o Senhor falar com elas, elas vêm porque o Senhor tem um propósito na vida delas. Mas muitas das vezes o pastor, ele cria uma certa expectativa de crescimento, pode ser esse, uma expectativa de alegria, pode ser esse o motivo. Jesus, quando viu a multidão, ele se compadeceu, ele viu e disse assim: esse povo está como um povo sem pastor, sem direção. É possível que você esteja sendo ensinado, e mesmo sendo ensinado, não tenha uma direção clara, né? É importante para a ovelha entender também que há uma necessidade de que a ovelha, no caso nós, precisa também ter um interesse de procurar saber qual é a direção do pastor. Semana passada nós falamos que Jesus, né, no Salmo 23, a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva às águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Quando chega no versículo 4, já cria um problema, porque aí já não é o Senhor quem me leva, é eu mesmo quem vou, né? Ele diz: ainda que eu ande, ele deixa claro que é ele, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas ele deixa claro que esse caminhar do versículo 4 está totalmente voltado à ação do homem, né? Você vai ver na parábola das ovelhas, você observa que o Senhor, ele vai atrás da ovelha que se perdeu. Não é o Senhor quem perde a ovelha, é a ovelha que se perde. Então você vai observar que mesmo ali o Senhor dando aquela parábola das ovelhas ali, ele mostra claramente o amor dele, que existem irmãos que se perdem, mas ainda assim ele vai atrás. Então nós não podemos canalizar essa perca de Jesus, né? Nós não podemos canalizar essa perca de Jesus, que foi imprudência de Jesus, não houve cuidado da parte de Jesus para com aquela ovelha que se perdeu. Não é isso, não se trata desse ponto. Se trata de que a ovelha mesmo decidiu caminhar seus próprios caminhos, a ovelha mesmo decidiu tomar a sua direção, e a palavra diz que ele deixou
lá no aprisco as 99 e guardou, e foi atrás daquela que se perdeu. Então é possível que o nosso olhar precisa ter um prisma mais apurado para a vontade de Deus na nossa vida, que Deus tem a realizar na nossa vida, que Deus quer realizar em nossas vidas. E hoje nós vamos falar de um olhar de vida. O tema dessa palavra é um olhar de vida. Jesus, ele tinha um olhar de vida, ele tinha um olhar de compaixão, né? O olhar de Jesus vê o que não podemos ver. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Quem achou, diga glória a Deus. Marcos 3. Vamos lá? Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, do versículo 1 a seguir, que diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha o quê? Que tinha ressequida uma das mãos, e estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o curassem, a fim de o acusarem, perdão, passou aqui minha vista. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado, condoído com a dureza do coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão, e ele foi o que? Restaurado. Irmão, Jesus, ele entrou na sinagoga onde estava um homem com a mão ressequida. Aquele homem, ele poderia esconder a mão dele por vários motivos. Vergonha, né? Ele poderia ter ali um pouco de vergonha. Ele já estava há muito tempo ali. Só que uma das coisas, hoje mesmo eu estava compartilhando, estava fazendo a palavra ali, editando, organizando, e tocou um telefonema, e a gente observou que tinha um irmão entristecido, um irmão que Satanás de alguma maneira entrou e está tentando destruir a sua vida, a sua família, seus filhos. E ali eu comecei a dizer: Senhor, tem misericórdia. Por quê? Porque não é que não haja pastoreio, é que muitas das vezes a ovelha, ela quer andar sozinha, né? Às vezes a pessoa, ela passa por um problema, ela prefere não falar porque ela tem vergonha. O homem da mão ressequida, ele apresenta muitas das vezes as nossas falhas, muitas das vezes os nossos erros, aquilo que lutamos e não conseguimos vencer. Um problema no casamento, um problema na vida pessoal, um problema às vezes de saúde, e aquela pessoa, ela passa por aquele problema muito tempo, não procura uma ajuda, não quer conversar, é isolado, se isola, fica ali fechado. E a pessoa que está ali muito parada, muito secada ali, muito auto-excluída, né? Ela se auto-excluiu, ela sente uma amargura dentro dela, uma amargura muito grande, e ela não tem coragem de falar. Mas Jesus, ele vê além do que nós vemos. Jesus, ele vê além do que você está passando, que você possa estar enfrentando. Ele sabe claramente o que você tem passado. Ele sabe claramente qual é a dificuldade que você tem.
Mas a ovelha também, ela precisa entender que o pastor, ele não tem uma bolinha de cristal, né? O pastor, ele não tem uma bolinha de cristal, né? A gente usa essa comparação, não é que a gente é vidente não, tá, irmãos? Tem coisas que Deus mostra, tem coisas que Deus não mostra, e aí você precisa de procurar. Irmãos estão sofrendo porque tem vergonha, mas eu quero encorajar você a tomar uma postura diferente, tomar uma postura de coragem, e dizer: eu preciso disso, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de uma palavra. Estou com dificuldade, eu posso procurar minha pastora. Eu estou com dificuldade, eu posso procurar o meu pastor. O meu pastor está ali, será que ele vai me atender? Acredite no que eu estou falando, se ligar, eu estou aqui com os irmãos, estamos aqui para se ajudar. Jesus viu aquele homem com a mão ressequida, Jesus viu além do problema que ele estava passando, além do problema que ele estava passando. Um homem com a mão ressequida, ele tem vergonha de mostrar. Muitas das vezes tem irmãos que não gostam de célula porque tem alguma dificuldade, né? Me lembro de uma vez que eu fui numa reunião, num culto, e uma pessoa gritou no meio do culto, e isso foi lá em Manaus, uma congregação, na igreja local. E eu me lembro que aquela pessoa deu um grito, um irmão se espantou: rapaz, o que é isso? Eu digo: calma, isso daí é Tourette. A pessoa, ela tem um stick, mas há muito tempo, eu conversando com o irmão responsável lá, há muito tempo ela não queria ir para o culto, porque ela tinha essa dificuldade. E aí o irmão foi acompanhando, foi dando orientação para os pais, e ela passou a congregar. Então existem muitas coisas que nos impedem de estar no culto. Tem pessoas que não querem estar no culto porque tem vergonha de falar. Tem pessoas que não querem estar no culto porque é muito introspectivo, né? Tem pessoas que tem vergonha porque não sabe o que dizer, o que vai falar para o irmão na hora de dar graça e paz, fica muito acanhado, né? Na hora de cantar, eu não sei cantar, eu vou ficar na minha, né? Então tem gente de todas as maneiras, mas Jesus viu aquele homem e viu que ele tinha ali um problema, viu além, ele foi lá e estendeu a mão, e Jesus ficou como? Jesus ficou de uma certa forma revoltado. Como estavam tratando? Porque era um sábado aquele dia. Então os judeus, os escribas, os fariseus, eles estavam ali observando Jesus, para pegar Jesus em uma falta. Estavam muito mais preocupados em pegar um erro de Jesus, né, do que propriamente em resolver os problemas de pessoas que estavam ali. E Jesus olhou exatamente o problema, Jesus olhou direto naquela situação ali, e Jesus curou aquele homem, disse: vem para cá, vem para o meio, sai daí. Sabe, irmão, muitas das vezes para a gente receber uma cura, a gente precisa de sair do lugar que está nos limitando. Eu falei para o irmão, por que você saiu da vida da igreja? Você foi para longe, foi para distante. O pastor estava precisando de recurso, o pastor estava precisando de trabalho, mas ainda assim muitas das vezes tem trabalhos que nos afastam do Senhor, nos afastam da vida da igreja. Aparentemente aquele irmão ganhou o seu salário por um período de tempo, e por um curto período de tempo, mas por seguir uma direção tão arriscada, acabou perdendo a família. Mas eu creio, irmão, como pastor, como filho de Deus, eu creio que o Senhor pode restaurar aquele casamento, que o Senhor pode restaurar aquela família. Mas é como eu falei para ele: eu preciso que você saia do seu lugar, eu preciso que você venha, eu preciso falar com você. Você está entendendo? Nós precisamos, irmãos, quebrar, né, esse tabu, né? A gente precisa, o homem, ele precisa de conversar. O homem, ele é muito introspectivo, o homem tem muita vergonha,
Está passando dificuldade, tem vergonha. Tem vergonha porque é muito velho, tem vergonha porque é muito novo, tem vergonha porque existem muitas barreiras. Muitas das vezes o homem foi muito humilhado, muitas das vezes o homem foi muito traído, foi muito enganado, e por causa disso ele tem receio, e acaba com que ele, evitando prejuízos, evitando vergonha, evitando constrangimento, ele prefere não ir a um lugar a buscar de alguma maneira alguma ajuda. E o Senhor Jesus fala para aquele homem da mão ressequida: eu estou vendo algo que te causa vergonha, eu estou vendo algo que te causa um determinado problema, eu quero te curar agora, sai do teu lugar, vem para cá. Esse final de semana vai ter um dia de salvação. Tem pessoas que falam assim: ah, mas eu já participei. Participe de novo. Todo encontro com Deus eu estou, todo encontro com Deus eu recebo, todo encontro com Deus eu recebo força espiritual, todo encontro com Deus eu me sinto a cada dia mais reavivado. Não que o Espírito de Deus se foi e acabou a bateria, não, ele reside em mim, ele tem o poder. Mas cada vez que eu estou num culto, cada vez que eu estou numa célula, cada vez que eu estou num encontro, cada vez que eu estou num dia de salvação, eu sinto a palavra de Deus me lavando, eu sinto o Cordeiro de Deus tirando aquele escarrapicho daquele pelo da ovelha, eu sinto o Cordeiro de Deus, o bom pastor, me limpando, porque aqui é o ambiente do cuidado do pastor. O pastor cuida das suas ovelhas, e aqui, irmão, é o celeiro do bom pastor. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Diga para o seu irmão, diga: meu irmão, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. O Senhor olha o teu coração e Ele tem cuidado do teu coração. Diga: a igreja é o ambiente para nós crescermos em vida e natureza de Deus. Aleluias. Aplauda o Senhor nessa noite. Irmãos, enquanto as pessoas podem julgar ou querem julgar sem conhecimento de causa, né, até mesmo impedir que outras pessoas possam ajudar, o olhar do Senhor é cirúrgico, né? Às vezes eu estou orando e eu falo para o Senhor, eu começo a falar para o Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda nisso, Senhor, eu preciso de resolver isso, Senhor, me dá força para vencer isso, Senhor, me dá força para vencer aquilo. Sabe, irmão, eu falo com o Senhor, não passo vista grossa sobre coisas que precisam ser ajustadas na minha vida, mas eu, na minha oração, também digo assim: Senhor, o que eu não estou vendo, me mostra. Por que, Senhor? Porque eu quero crescer, eu preciso de avançar, preciso crescer em fé, preciso vencer em natureza, preciso crescer como homem de Deus, preciso crescer como esposo, como marido, preciso crescer como pai, preciso crescer como um pastor de rebanho, preciso crescer como amigos, eu preciso crescer na natureza de Deus. Eu começo a orar e eu apresento ao Senhor, eu falo para Deus, mas infelizmente muitas das vezes a gente faz uma oração tão bonita e acaba passando a mão em certas coisas que precisam ser organizadas na nossa vida. Mas o Senhor está dizendo hoje: vem para cá para o meio, sai do teu lugar onde te limita, eu vou te curar, eu vou acabar com a tua vergonha, né? Eu vou tirar essa vergonha, esse problema, esse espinho, talvez, por assim dizer, que atrapalha o teu crescimento, a tua vida espiritual. Vem. E aquele homem foi, e ele foi o quê? Curado, ele foi sarado. Isso é favor de Deus, amém, irmão? Isso é propósito de Deus, amém? Segundo ponto, o olhar de Jesus, ele é cheio de compaixão. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 10 ao 11.
Diz assim a palavra do Senhor: erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, aquela mulher, segundo a lei, ela deveria ser apedrejada. Segundo a lei, ela foi pega em quê, irmãos? Em adultério. A mulher que era pega em adultério, no flagrante, ela deveria ser levada a público, ela deveria ser apedrejada até a morte. Isso é o que a lei de Moisés ordenava, né? Era exatamente aquilo. Mas Jesus estava ali, né? E de repente alguém chega com Jesus. Estava escrevendo. E alguém chega com Jesus e fala: Senhor, jogaram uma mulher. Irmãos, preste atenção no que eu vou lhe falar. Eu só quero que você venha imaginar, quer despertar aqui a sua imaginação. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Ela estava tendo um ato sexual naquele momento. Tiraram ela na marra. Entendeu? Não esperaram ela terminar. Não esperaram ela sair da casa, não. Pegaram ela em flagrante. Do jeito que ela estava, coitada, ela se abraçou com os poucos panos que tinha. E daquele jeito que ela estava, toda suja de pecado, né? Toda imunda, pegaram e jogaram ela diante de Jesus. Irmão, se é constrangedor para o homem só uma mão, imagina o corpo todo, né? Imagina uma pessoa foi pega em adultério, foi jogado ali diante do Filho de Deus. Aquela mulher, ela não tinha coragem de levantar a cabeça. Do jeito que jogaram ela ficou. E falaram: a lei de Moisés diz que ela deve o quê? Ser apedrejada. Ela tem que morrer. Ela tem que ser humilhada, porque isso é uma vergonha para os filhos de Israel. Sentaram o porrete. E Jesus olhou para a mulher e baixou a cabeça e começou a escrever. Alguns estudiosos e alguns pastores, né, pretensiosos, cheio da glória de Deus, né, dizem que ele estava escrevendo inocente, né? Isso é um endosso, né, para um esboço. Mas ele estava escrevendo alguma coisa ali, ninguém sabe ao certo, né? Mas e falaram: Senhor, ela está aqui, ela foi pega, tu não vai falar nada? Aí Jesus levanta a cabeça, diga para o seu irmão: o olhar de Jesus é diferente. É um olhar cheio de quê, irmão? De compaixão. Mas acredite, o mesmo olhar de compaixão é um olhar de pente fino, é um raio-x. Jesus levantou a cabeça e olhou ao redor, olhou todos, cada um com uma pedra na mão, e ali ele falou assim: aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Tinha alguém ali que poderia dar uma pedrada nela? Só o Senhor Jesus podia, porque ele não tinha pecado. Mas ele se colocou como o quê? Com empatia. Ele se colocou no lugar dela. Por quê? Porque ele, mais à frente, ele iria levar o pecado dessa mulher. Ele ia morrer por essa mulher. Ele falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E baixou a cabeça. E começaram a jogar as pedras das mãos, do maior ao menor.
É um olhar de compaixão. É um olhar de compaixão. Muitas das vezes a gente não pode ver um irmão errando, que nós já pegamos a pedra para julgar, para apedrejar, para condenar. O irmão está brigando, o irmão está bebendo, o irmão está fumando, o irmão, ele está fazendo isso, aquilo outro. Nós criamos um monte de coisa. O nosso olhar, irmão, nunca é benigno, é sempre maligno. E a gente precisa orar para que Deus nos dê um olhar benigno, porque o olhar benigno é o olhar do Senhor. Pastor, o que é um olhar benigno? E o que é um olhar maligno? Vou lhe dizer. Às vezes eu saio com a minha filha pela rua, vem aqui no centro, alguém pode olhar, olha, o pastor está com uma jovenzinha lá, e ele não pode conhecer minha filha, mas é minha filha. Aconteceu isso com um pastor, um amigo meu, lá em Manaus. Estava andando com a filha dele no centro da cidade. Alguém que não conhecia a filha dele viu ela entrando no carro com ele, e aí falou: olha, o pastor estava com uma menina novinha, assim. Sabe o que aconteceu? O olhar dessa irmã foi um olhar maligno, foi um olhar errado. E aí o telefone do irmão bateu, o negócio correu rápido. Você sabe, para coisa boa não é rápido não, mas para coisa que não presta é muito rápido. E aí de repente o pastor presidente liga para ele, que eu estava com a novinha, minha filha. Um olhar benigno, talvez aquela irmã tivesse um olhar benigno, eu acho que essa moça aí deve ser filha dele. Entendeu? Sabe, pastor, é você passar a mão no erro? Não. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 3, o Senhor não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Se o Senhor não veio para julgar o mundo, por que nós então temos um olhar tão dilacerador? Nosso olhar muitas das vezes é para dilacerar. Aquele dali não presta, aquele dali não vai dar em nada, aquele dali é vagabundo, aquele dali não presta, aquele dali é um péssimo marido, é um péssimo irmão, aquele dali. Você começa a desconstruir a imagem daquela pessoa. Eu vi fumando, eu vi bebendo, eu vi fazendo isso, eu vi fazendo aquilo outro, mas o olhar de Jesus é de misericórdia, o olhar do Senhor é de compaixão, é de compaixão. Uma certa pessoa estava no comércio dela, e de repente os irmãos chegaram lá, os irmãos viram o pessoal ali tomando a sua bebida, e o irmão falou: vocês vão tudo para o inferno, porque Jesus disse que os beberrões vão para o inferno, e sentou a lenha. E a pessoa chegou e disse assim: meu irmão, não faça isso, o Senhor Jesus veio para esse tipo de pessoa, o Senhor veio perdoar. E pegou a Bíblia e sentou a correção. O Senhor veio para os perdidos, o Senhor veio para os cansados, o Senhor veio para os oprimidos. Eles estão salvos, se eles crerem no Senhor, o Senhor vai salvar eles. O seu papel é pregar a salvação para eles, o seu papel não é condenar eles. Precisamos ter um olhar, o que, irmãos? De misericórdia, um olhar de compaixão. A gente vê uma pessoa jogada, destruída, diga: ah, Jesus já está lascado mesmo, eu não vou falar de Jesus para ele. Fale de Jesus, expresse Jesus. Aquela mulher que foi pega em adultério, ela ficou lá de cabeça baixa, ela estava esperando uma pedrada, pelo menos uma pedrada, ela estava esperando. Ela caiu na frente do mestre, caiu na frente do santo, do justo, do pão da vida, do Cordeiro de Deus, do príncipe da paz, daquele que é luz, a luz do mundo, é o cálice da nova aliança. Caiu diante dele. E você está entendendo a dimensão da coisa? E ele olhou e disse: mulher, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça. E ela levantou com aquele pano, aquele lençol,
da cena do crime, se cobriu. E Jesus disse: aonde é que estão os teus acusadores? Aí ela: Senhor, não tem mais ninguém aqui, todos foram embora. Aí Jesus olha para ela e diz assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ela se levantou, pegou o pano da vergonha e se revestiu de Cristo, e saiu diante de Cristo justificada, porque o olhar de Jesus é um olhar justo. Pastor, mas ela estava em adultério. Sim, ela estava, mas Jesus se tornou a justiça dela. Jesus se tornou a justiça dela. O problema é que nós queremos que uma pessoa aceite Jesus hoje e amanhã ela não fume, ela não beba, ela não minta, ela não roube. Você está pensando que a salvação é uma varinha de condão? Tire essa utopia da sua cabeça. A pessoa é feita de carne e osso. Você vê Pedro falando: enquanto eu estou nesse tabernáculo caído, é a melhor expressão que tem do corpo. Pedro fala assim: enquanto nós habitamos nesse tabernáculo caído. Diga para o seu irmão: esse tabernáculo é caído, mas um dia ele será restaurado. O Senhor vai restaurar. Diga: o Senhor começou uma obra na tua vida e Ele vai transformar a tua vida de glória em glória. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra vai te aperfeiçoar. Então nós estamos sendo o que, irmãos? Aperfeiçoados. Nós devemos ter o olhar correto para nossa esposa, o olhar correto para o nosso marido, o olhar correto para os nossos filhos, o olhar correto para o nosso pastor, o olhar correto para nossas ovelhas. Que o Senhor nos dê essa visão correta. Que o Senhor nos dê um olhar de quê, irmãos? De compaixão. Que nosso olhar venha olhar e dizer assim: o Senhor tem misericórdia, o Senhor é bom, o Senhor vai trabalhar em nós. Irmãos, eu vou falar aqui algo para você. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso olfato, ele está intimamente ligado, ele está interligado ao cérebro. Cada palavra que você ouve vai destruindo a pessoa, pode te destruir. Então existem pessoas que são muito julgadas, muito defamadas, são muito humilhadas, estão ali ouvindo, elas estão carregando o fardo de 10, 15, 20 anos atrás, que não vai dar em nada, que não presta, entendeu? E que um dia vai somatizar. O que é uma doença, irmão, que somatiza? São doenças psicossomáticas, irmãos. A doença psicossomática, ela é a realidade daquilo que está na sua mente. Geralmente, quando existe, isso já é comprovado, uma traição no casamento, que há uma separação, um divórcio, quando o homem vê ou a mulher vê um flagra, aquela imagem, ela maltrata a cabeça daquela pessoa, perturba a cabeça daquela pessoa. E você sabe o que vai acontecer? Aquela doença vai somatizar. No período de 2 a 3 anos, aquela pessoa pode agregar um câncer para o seu corpo, porque somatizou, saiu da mente, saiu do coração e foi para o corpo. Foi para o corpo. E agora vai virar uma doença. Quanto mais a palavra da fé. Quando você olha para alguém, você vai vencer. Ah, eu não sou um bom marido, mas você será. Ah, mas você não é um bom pai, mas eu serei, em nome de Jesus. Você será. Eu serei um bom filho, eu serei um bom marido, uma boa esposa. Em nome de Jesus eu serei. Vai somatizar também, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça. Só que a somatização da palavra da fé é a fé sendo manifestada.
É você que declara, é você que libera a palavra de Deus sobre a tua vida, é você que libera o propósito de Deus sobre a tua vida. Jesus disse: vai e não peques mais. Aquela mulher se levantou, ela se levantou e ela foi o quê? Liberta, foi transformada. Tenho certeza absoluta que nunca mais aquela mulher cometeu adultério. Você sabe por quê, irmãos? Eu acredito que ela deva ter procurado um esposo, casou e tomou a vida dela, porque a lei, ela manifesta o pecado, mas a graça manifesta a libertação. A lei não liberta ninguém, a lei vem para manifestar o pecado, e o salário do pecado é a morte, mas a graça manifesta a transformação, a graça manifesta a libertação, a graça manifesta a glória que o Senhor tem a manifestar. Então, quando você prega a graça para uma pessoa, você não está passando a mão no problema de ninguém, você não está passando a mão na cabeça de ninguém, você está dizendo que a graça é transformadora, que somente a graça pode libertar a vida de uma pessoa, que somente a palavra da graça é que pode transformar a vida de uma pessoa. Amém, meus irmãos? E o terceiro ponto aqui: olhe para Jesus. Amém? Olhe para Jesus. Aleluia. Hebreus capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Amém? Hebreus capítulo 4, versículo 13 ao 16. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e não há criatura que não seja o que? Manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão o que? Descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar o que? Contas. Olha para cá. Os olhos do Senhor estão vendo tudo, ainda que você cubra. Oh Senhor, o Senhor está vendo tudo, irmão. Aleluia. Aí ele diz assim: Jesus, o sumo sacerdote, é que se compadece de quem, irmão? De nós. Olha para cá, presta atenção, irmão. Jesus está vendo todas as coisas, e nós vamos prestar conta diante do Senhor. Não é assim que o texto está sendo claro aqui? Mas a palavra de Deus diz o quê? Que Jesus, Ele é o sumo sacerdote. E o que Jesus faz por nós, irmãos? Diga para o seu irmão: se compadece de nós, né? Aí ele diz no 14: tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas, o que, irmãos? Fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que, irmãos? Misericórdia, e acharmos graça e socorro, né? Para socorro em ocasião o que? Oportuna. Nós temos que ir diante do Senhor para quê? Com confiança, para alcançar o que? Misericórdia. Misericórdia. Sabe, irmãos, na minha visão clara da palavra de Deus, aqui nós hoje não temos problema com o pecado. Nós, quando eu digo nós que confessamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas eu creio que o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte: que nós temos um sumo sacerdote, e todas as coisas que nós fazemos, nós vamos o quê? Prestar o quê? Que ele fala? Prestar conta, não é assim? Mas ele diz: você tem que ter ousadia, você tem que ter ousadia para entrar diante dele, entendeu?
Porque Ele vai o quê? Se compadecer de você. Ele vai derramar o quê? A sua misericórdia. O Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. O Senhor se compadece de nós, irmãos. Nós precisamos agora olhar para Jesus, irmãos. Você precisa parar de olhar para os seus defeitos, irmão. Você sabe, tem irmão que olha muito para o defeito. Não vai para uma célula porque errou. Não vai para um culto porque está errado. Não vai para um encontro porque acha que tem que estar muito mais preparado. Vocês já ouviram esse ditado? Tem gente que fala assim: eu estou me preparando para aceitar Jesus. Você está se preparando para aceitar Jesus? Não existe isso. Estou me preparando para aceitar Jesus. Eu primeiro vou deixar a bebida para me poder aceitar Jesus. Eu primeiro vou me libertar do cigarro. Jesus vai fazer o que na tua vida? É Ele que vai te libertar. Está passando a mão, mas você não vai se libertar. Acredite no que eu estou falando. Quem liberta o homem é o Senhor. Amém. Venha como estais. O Senhor está deixando claramente que nós devemos ir a Ele e olhar para Ele, receber dele o que, irmãos? Misericórdia, aleluia, graça, superabundante graça. Amém. Sabe, irmão, eu tive uma discussão, mas agora é que eu vou para o culto. Ai, você vai? Alguém diz, né? Você é um fingido, uma fingida, uma falsa, hipócrita. Vou falar para o pastor o que você faz. Não é assim que as pessoas falam, né? Esse é o dia para você ir, porque você vem não pela sua força, você vem por causa da graça, você vem por causa da misericórdia. Eu vou porque eu fiz mesmo de errado, eu não presto mesmo. Quando eu chegar naquele lugar, a palavra vai me lavar, a palavra vai me limpar, o Senhor vai me transformar. Não vou dar moral para as minhas próprias culpas. Eu não vou dar moral para estar olhando para os meus próprios erros. Mas tem irmão que se pega todo o tempo a só olhar para si. Quando eu era novo, convertido, né? Eu me lembro que o pastor falava assim: olha, Jesus está voltando. Naquele dia, quando Ele vem, aquele que estiver cometendo algo de pecado vai ficar. Irmão, eu era apavorado. Eu andava na rua: Senhor, me perdoa porque eu já fiz besteira. Aí eu falava: ô Senhor, me perdoa. Eu parecia um cara perturbado mesmo. Mas um dia eu encontrei libertação na palavra de Deus. Olhe para cá. Você acha mesmo que Jesus se decepcionou quando comprou você? Você acha que tem algum defeito que Ele não sabia que você tem? Ih, cara, aceitei Jesus, mas eu acho que Ele não sabia disso. Você acha que tem alguma coisa na sua vida que Ele não sabia? Tudo Ele já sabia na tua vida. Tudo Ele já sabia. O problema é que o diabo quer colocar na nossa cabeça o quê? Só a falta, só o erro. Tá vendo? Tá vendo? Tu diz que tu é santo, mas tu não parece santo. Tá vendo? Tu já errou, acabou de mentir para o professor, acabou de mentir para o teu marido, acabou de mentir para a tua mulher. Ó, tá vendo? Porque crente que é crente não mente, crente não rouba. Tu tá roubando. Olha, a palavra de Deus diz que crente não bebe, crente não fuma. E aí você vive uma prisão, porque quem está te limpando não é o Senhor, é o diabo que está mostrando os teus erros. Você tem que entender o seguinte: não, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Ele começou uma obra na minha vida. Anote esse versículo na tua agenda, ore Ele todo dia. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra em Cristo Jesus há de a te aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então Ele está trabalhando na nossa vida. 2 Coríntios 3:18 diz que nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito. O Senhor é o Espírito, Ele convence a gente, Ele vai mostrar para você.
Ele vai te convencer. E a palavra de Deus diz que Ele opera o querer e o efetuar. Então quando o Senhor mostrar para ti, Ele vai te dar poder para vencer essas fragilidades. Acredite no que eu estou lhe falando. Deus começou uma obra na tua vida. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Se você olhar para mim, se você olhar para o irmão, se você olhar para o seu marido ou para a sua esposa, para os seus filhos, você vai encontrar condenação. Que o Senhor nos dê um olhar de benignidade, de compaixão. Nós precisamos ainda de orar para que Deus nos dê um olhar de compaixão, porque aquele que recebeu a graça, ele sabe perdoar. Aquele que se acha muito justo, esse irmão é difícil de perdoar. É mais fácil, ele não perdoa. Não vou perdoar porque o negócio comigo é no certo. Mas aquele que recebeu muito perdão, muita graça recebeu. Amém? Então essa é a palavra do Senhor para nós. O Senhor, Ele deixa aqui nessa palavra de Hebreus que nós devemos ter o que, irmão? Confiança, certeza, convicção, se apegar, olhar para o Senhor, mergulhar na palavra do Senhor. O Senhor me ama, eu errei, mas o Senhor me ama. Eu errei, mas o Senhor tem um trabalho na minha vida. Eu errei, o Senhor vai operar na minha vida, isso vai ser transformado. O Senhor vai transformar a minha vida, sabe? Quantas das vezes a gente vai aconselhar uma pessoa e quando aquela pessoa ela fala assim, eu queria um conselho, irmão, irmã, pastor. Eu me lembro da minha caminhada, eu e minha esposa ainda não éramos pastores. Logo no começo, minha esposa, ela não queria assim, papo de ser pastora, né? Não quero, não, tu vai ser, mas eu não quero. Não, mas tu vai comigo. E a gente ia para os aconselhamentos. Aí chegava no aconselhamento, a gente acha que era líder de célula, né, mano? Aí os irmãos falavam, porque não, porque o meu marido briga. Aí a minha esposa olhava para mim, e assim, eu quero que ele mude. E a minha esposa, ela tem dificuldade nisso. E a gente olhava para os irmãos e a gente se enxergava. Aí você sabe o que a gente fazia? Olha, o Senhor está aqui para perdoar vocês. Amém? Sim, vamos ler a palavra. Aí a gente ia ajudar a pessoa, mas a palavra operava neles e operava também em nós. Você está entendendo? Quantas das vezes as pessoas perdem de crescer em fé porque não querem ajudar, querem primeiro se acharem capacitadas para poder ajudar. Mas o poder de Deus, irmãos, ele opera no forte e no fraco. O poder de Deus, ele opera porque ele usa a dificuldade de um irmão para abençoar o outro. Ele usa a dificuldade de um casal para que o outro venha enxergar aquilo que ele mesmo não quer enxergar. E quando você, não sei se os irmãos já passaram por isso, mas quando a gente vai aconselhar e ver, eu já passei por esse caminho. E o caminho da vitória é esse. O caminho da vitória é o perdão. O caminho da vitória é a misericórdia. O caminho da vitória é se compadecer. E você olha para aquele irmão e diz, a solução para você é tudo que ele quer. Amém, irmãos? É tudo que ele quer ouvir. Eu quero ouvir o Senhor. Então, às vezes, quando eu estou sozinho, eu estou aqui na cidade de Santarém, fui enviado para cá, graças a Deus o Senhor tem abençoado grandissimamente, mas vira e mexe, aquela angústia, aquele espírito de tristeza, ele quer vir para quê? Para nos causar desânimo. E aí eu começo a querer olhar para mim mesmo, mas aí eu vou orar, eu vou dizer, não, Senhor, quais são os seus pensamentos a meu respeito? E eu começo a orar, e eu começo a perguntar quais são os planos de Deus a meu respeito. E eu começo a me sentir fortificado, eu começo a sentir força. Então quando você for orar, tiver com dificuldade, você sabe o que você vai dizer? Você vai dizer, Senhor, qual é o teu pensamento a meu respeito? Quando você olha para mim, o que o Senhor vê? Você sabe o que Deus vê quando olha para você? Cristo. Cristo é a tua justiça. Cristo é a tua santificação. Cristo é a tua libertação. Cristo é o teu
fardo, Cristo é o teu jugo, Cristo é tudo isso. Amém? Então quando você olha para Cristo, você fica leve. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou passando por um período de dificuldade. Eu acho que as coisas não estão tão difíceis assim. Eu preciso olhar para o que Deus está fazendo na minha vida. Eu preciso olhar para o que Deus está realizando na vida de cada irmão. É isso que eu vou fazer. É olhar, é ser grato. Às vezes, irmãos, eu observo muito essas questões. Às vezes nós reclamamos muito. Hoje eu estava conversando com a minha esposa, não me lembro se foi na hora do almoço ou foi na hora que está no quarto, mas eu falava assim: o seu carro, ele só é bom até alguém aparecer com um carro melhor perto de você. Aí você começa a reclamar do seu. A sua casa, ela é maravilhosa até você querer ver a casa do vizinho, que é melhor do que a sua. Aí você começa a reclamar. A gente tem que parar de olhar para os homens e olhar para Cristo. O como Deus tem sido bom conosco. Eu não estou dizendo que você não deve ter um olhar um olhar profético. Não, profetize que você vai ter, isso é bom. Mas o olhar que nos faz mal é aquele que traz comparação. Esse olhar não é de Deus. Esse olhar não é de Deus. Você olha, você tem um monte de coisa, você não consegue enxergar nada. Acredite, Satanás está te cegando. Você tem uma esposa, você tem um esposo, você tem o alimento na sua mesa, você tem roupa para vestir, calçado, você tem saúde, Deus tem lhe dado coisas, mas você não consegue enxergar. Você só olha o que falta. E se você está olhando o que falta, é Satanás que está querendo fazer com que você venha murmurar, reclamar. O irmão tem tudo, mas só vive reclamando. É porque essa comida aqui não é boa. Se fosse uma outra, seria melhor. É porque esse lanche aqui da manhã não é bom. Se fosse aquele outro, seria melhor. Sabe? É todo tempo com falta. Sabe? Agradeça ao Senhor. Seja grato. Todo dinheiro que chega no teu bolso, seja agradecido. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Esse valor aqui é pouco, mas esse valor aqui não vai me separar da tua presença. Tem irmão que não sabe lidar com dinheiro. Quanto mais dinheiro ganha, mais dinheiro quer. Não vem mais na igreja, não vem mais no culto, não vem mais em lugar nenhum. Por quê? Porque só está correndo atrás do que falta. Mas Deus já deu tanta da coisa. Deus está dando tanta da coisa. E está correndo atrás. Corra atrás do Senhor. O Senhor me abençoou, eu sou abençoado, eu estou recebendo. O Senhor tem cuidado da minha saúde. Quanto tempo que eu não compro um remédio? Há quanto tempo que eu não tomo um remédio de pressão? Há quanto tempo que eu não compro uma aspirina para minha filha, para o meu filho? Há quanto tempo que o Senhor tem me dado saúde? Aquela dor na costa que tinha, que desapareceu, que levava o meu dinheiro. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos. O Senhor cuida de nós. Mas o mundo, ele quer que nós venhamos olhar para o nosso Senhor com o olhar de um Deus ruim, de um Deus mau, de um Deus que não zela pelos seus. Porque sempre o diabo ele vai mostrar o que falta, mas Deus sempre mostra o que você ganhou. Você ganhou Cristo. Nós ganhamos Cristo. Ele é tudo em todo, está em todos e opera por meio de todos. Fique de pé nessa noite. Eu quero agora convidar você a orar. Eu queria convidar você a vir aqui na frente, porque o Senhor ele vem a nos dar um olhar de misericórdia. O Senhor ele vem a nos dar um olhar de empatia, de misericórdia, de compaixão. Quando nós viemos olhar para alguém,
que o nosso olhar, ou até o nosso falar, seja de misericórdia. Ei, Jesus tem algo na tua vida. Sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei daquele taxista lá, irmão Miguel. O senhor falou da última vez que ele queria ir. Quem sabe não é dessa vez que ele vem? Não é verdade? A gente não sabe. Mas a gente precisa falar. Amém, irmãos? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando por todos os irmãos, em nome de Jesus. Está declarando a palavra do Senhor aqui sobre cada santo, sobre cada filho, porque é o Senhor quem opera em nós. Eu agradeço muito a Deus que o Senhor Ele tem nos feito vencer e avançar. E eu creio que esse olhar é um olhar